Olá! Hoje vamos falar sobre a reforma tributária. No Brasil, há três principais problemas que precisam ser resolvidos pelos candidatos: a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a reforma tributária. No trabalho, vamos falar especificamente da reforma tributária. A reforma tributária é uma mudança das leis que determinam quais taxas, impostos e contribuições as empresas e as pessoas devem pagar. Do mesmo modo, a reforma mudaria também como esses recursos devem ser usados e usufruídos pelo Estado. Em tese, ela diminuiria a burocracia e ajudaria a estimular o crescimento da economia. Tem quem ache que todos os impostos deveriam ser reduzidos, alguns até eliminados, e que o Estado deveria gastar menos. Outros pensam que o melhor é aprimorar a arrecadação que já temos justamente para garantir que o dinheiro seja destinado ao lugar certo, como saúde, educação, transporte e infraestrutura. Porém, não importa o lado em que você esteja, a ideia é a mesma: ajudar a economia do país a crescer. Então, foram identificados quatro principais problemas: a complexidade dos tributos e a quantidade de tributos, o imposto de renda e a desigualdade na cobrança de impostos. Primeiramente, vamos falar sobre a complexidade dos tributos. Hoje, no Brasil, cada estado e o Distrito Federal têm uma lei própria para o ICMS, ou seja, são 27 leis diferentes. Hoje, a tributação consiste em 5 principais impostos: o ICMS, o IPI, o ISS e PIS e COFINS. E somadas, a arrecadação de cada um deles ultrapassa 750 bilhões de reais. Agora vamos falar sobre a quantidade de tributos no Brasil. O Brasil possui a 15ª maior carga tributária do mundo, que representa 35% do PIB do país. O setor de bens e serviços paga, no mínimo, 6 tributos. Não à toa, 5,3% da arrecadação total do país vem desse setor. Agora vamos falar sobre imposto de renda. Atualmente, a tributação do imposto de renda é feita por meio de uma tabela progressiva para a renda, baseada na ideia de que quem ganha mais deve pagar mais impostos. Desigualdade. O modo como a tributação é feita apresenta problemas, no qual aqueles que ganham menos acabam pagando mais impostos do que os que ganham mais, por conta da taxação do consumo e não da renda. Para estabelecer um parâmetro, vamos adotar os dados da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, um grupo internacional formado por 35 países, em sua maioria de DH elevado, que tem o objetivo de levantar e comparar dados entre nações para ajudar na promoção e desenvolvimento econômico, social e sustentável das mesmas. A carga tributária brasileira está abaixo da média da OCDE. Enquanto a média da organização varia em torno de 35% sobre o PIB, a brasileira oscila em torno de 33%. Portanto, notamos que ao compararmos o Brasil com os países desenvolvidos, pagamos tributação menor que eles, em média. Já em relação à carga tributária da América Latina e Caribe, aí sim possuímos uma proporção muito maior, já que a média da tributação nestes países se aproxima dos 22%, o que é 12% a menos do que no Brasil. Fora isso, é importante ressaltar que a nossa média se assemelha com a da Argentina, que é de aproximadamente 32%. Portanto, podemos concluir que a carga tributária brasileira, em montante percentual arrecadado, não se difere muito de países com IDH elevado, mas apresenta proporções consideravelmente maiores do que países latino-americanos e caribenhos, em sua maioria em desenvolvimento. Agora vamos ver as propostas dos principais candidatos. Uma das principais propostas de reforma tributária discutida no Congresso Nacional é a criação do Imposto IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que substituiria IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, e teria uma alíquota de 20%. A criação desse imposto único acabaria com a diferença de cobrança do ICMS entre os estados, dando fim à guerra fiscal. Além disso, a carga tributária não sofreria alterações, permanecendo acima de 30% do PIB. E, por fim, ocorreria uma diminuição tanto da sonegação do imposto quanto da sua complexidade. Então, como funcionaria? O imposto não seria mais cobrado na origem, e sim no destino. Estaria embutido no valor do produto ou serviço. Por isso, o consumidor irá pagar o valor no tributo diretamente no preço pago pela mercadoria.
Dessa forma, o imposto não será cobrado de quem produz, o que irá aumentar a competitividade, diminuir a burocracia e estimular o crescimento econômico em 10%. O candidato Jair Bolsonaro tem como proposta mudar a atual cobrança progressiva de acordo com a faixa de renda para uma alíquota única de 20% e aumentar a faixa de isenção para até 5 salários mínimos. Dessa forma, iria beneficiar 16 milhões de brasileiros com a isenção do imposto e as pessoas com rendas superiores teriam uma alíquota menor. Já o candidato Fernando Haddad também impõe a isenção do imposto para pessoas com renda até de 5 salários mínimos, porém manteria a cobrança progressiva de acordo com a faixa de renda com reajuste, de forma que se torne um imposto mais justo para todos. Atualmente, o governo brasileiro subsidia as indústrias de diversas formas. Uma delas seria a Zona Franca de Manaus, que tem como objetivo desenvolver a região e ajudar as indústrias brasileiras. O candidato Jair Bolsonaro tem como proposta cortar esse tipo de subsídio, pois, segundo seus ministros, essa seria a única forma de salvar a indústria brasileira. Já o candidato Fernando Haddad apoia esse tipo de subsídios por alguns motivos. Esses subsídios geram empregos, eles desenvolvem a região e, além disso, ele tem como proposta finalizar a BR-319 para beneficiar ainda mais a Zona Franca de Manaus. Em geral, as propostas do candidato Jair Bolsonaro têm como prioridade a reforma, a unificação e a simplificação dos impostos no IVA, a diminuição gradativa dos impostos, menor burocratização e programas de privatizações. Já o candidato Fernando Haddad, ele defende o IVA, ele quer implementar gradualmente os impostos e defende princípios da progressividade, simplicidade e eficiência nos tributos. Concluindo, o candidato Jair Bolsonaro, junto com essa equipe de transição de ministros, principalmente na visão do economista Paulo Guedes, tem uma visão de propor mudanças mais influentes na legislação tributária, podendo ser considerado como uma mudança total nessa questão, devido principalmente à urgência desse quesito para o governo brasileiro. Além disso, um dos principais problemas que ocorrem na questão tributária brasileira é a desigualdade. No Brasil, as alíquotas de imposto para pessoas com renda maior representam um percentual menor em relação aos países desenvolvidos. Desse modo, as pessoas mais ricas pagam um montante total de impostos menor, o que teoricamente levaria um gasto menor em comparação a outros países que tributam as pessoas de alta renda com alíquotas maiores. Isso faz com que os índices de desigualdade no Brasil fiquem piores e mais diferentes em comparação aos países desenvolvidos no mundo.